Olá, companheiros, bem-vindos ao JA Cortes. Eu queria perguntar a você, quer derrotar a extrema-direita de novo agora na eleição de 2026? Então vamos fortalecer a nossa comunidade. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Dado o recado, vamos para mais um vídeo. Já falei em vídeos anteriores, eles querem as riquezas da Venezuela, não estão nem aí para o povo venezuelano, querem as riquezas da Venezuela, querem roubar os recursos venezuelanos. E querem atrapalhar a relação da China com os países da América Latina, os países da América do Sul. É esse o grande objetivo dele. Tentar trazer o caos para um continente que é historicamente conhecido pela paz. Nós não temos conflitos aqui. E o senhor Donald Trump não tem o direito de tentar trazer conflitos para o nosso continente. Todos os presidentes deveriam se unir contra este tirano, independentemente se o camarada é de direita, de esquerda, de centro, é uma questão de soberania. Da mesma maneira do governador do Rio de Janeiro, mesmo sendo de extrema direita, deveria condenar uma fala como essa. Aí um dia após ele mandar um recado, e o recado do Flávio foi em inglês para o secretário da Guerra dos Estados Unidos. Um dia depois, ele se lança candidato a presidente da República. Olha só, matéria da Veja que está na sua tela. Mais um filho de Bolsonaro pode concorrer ao Planalto. E é o Flávio Bolsonaro. Lembrando que esse cidadão foi acusado pelo Ministério Público de roubar 6 milhões de reais no esquema da rachadinha com Queiroz. E o Superior Tribunal de Justiça, alegando erro processual, na época em que Bolsonaro era presidente da República, o ministro João Otávio de Noronha, que era o presidente, se eu não estiver equivocado, da época lá no STJ, não sei se ele era o relator, chamou o caso à baila, alegaram lá um erro processual e simplesmente o Flávio Bolsonaro ficou livre, leve e solto. O mérito não foi julgado. Camarada desse não tem autoridade moral pra nada. Pra rigorosamente nada. Eu vou aguardar o que é que o Procurador-Geral da República vai fazer, porque o Lindbergh já pediu a prisão do Eduardo Bolsonaro 2 vezes e ele negou. Né? E ele negou, o Procurador-Geral da República. Sinceramente, amigos, amigas, o que essa família Bolsonaro está realizando, se fosse um político de esquerda, eu tenho certeza que já estaria atrás das grades. Já estaria preso. O Lula comentou essa matança aqui na América Latina e houve até um erro. O Lula estava falando sobre essas questões, condenando, e agora a oposição está fazendo a maior tempestade, porque o Lula cometeu um erro, mas foi um erro normal. Ele se atrapalhou no momento em que ele falou sobre usuário e traficante. Eu vou colocar primeiramente o vídeo e explico em seguida. Por gentileza, na tela. Você não pode simplesmente dizer, sabe, que você vai invadir, que vai combater o narcotráfico na terra dos outros, sem levar em conta a Constituição dos outros países, a autodeterminação dos povos, sem levar em conta a soberania territorial de cada país. Porque se o mundo ficar uma terra sem lei, sem respeitabilidade, vai ficar muito difícil viver. Eu espero, se o presidente Trump quiser discutir esse assunto comigo, eu teria imenso prazer de discutir com ele assuntos. Imenso prazer. Sabe? Esse e outros assuntos. Porque, veja, o mundo não pode continuar nessa polarização, sabe, do bem contra o mal a vida inteira. Toda vez que a gente fala de combater as drogas, possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente. Os usuários. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, sabe, vítimas dos usuários também. Ou seja, então você tem uma troca de gente que vende porque tem gente que compra, de gente que compra porque tem gente que vende. Então, é preciso que a gente tenha mais cuidado no combate à droga. Pronto, tá aí a fala do Lula. Ele, ao final, cometeu um equívoco, que eu acho que ele quis dizer o seguinte: nós temos que cuidar dos usuários, né? Porque quem fomenta o tráfico é o usuário. Então nós temos que cuidar dos usuários, das pessoas que são viciadas. Aí ele se atrapalhou. Qualquer criança de 5 anos sabe que foi um equívoco cometido pelo presidente. Só que logo após, observando que a imprensa, a Jovem Pan, a CNN, alguns outros veículos de comunicação, o Valdo Cruz na Globo News, pegou muito mal, o Lula falou, aí ele foi para as redes sociais para pedir desculpas e mostrar que de fato foi apenas um equívoco. O presidente Lula acaba de publicar na rede social uma publicação, né, pedindo desculpas pelaquela fala que ele disse anteriormente, né, que o usuário,
o viciado era vítima do traficante. Olha o que ele escreveu aqui, ó. Fiz uma frase mal colocada nesta quinta e quero dizer que o meu posicionamento é muito claro contra os traficantes e o crime organizado. Mais importante do que as palavras são as ações que o meu governo vem realizando, como é o caso da maior operação da história contra o crime organizado, o encaminhamento ao Congresso da PEC da Segurança Pública e os recordes na apreensão de drogas no país. Continuaremos firmes no enfrentamento ao tráfico de drogas e ao crime organizado. Então, Pelo Twitter aí, vocês observam, porque o governo brasileiro, ações valem muito mais do que palavras. PEC da Segurança Pública, a questão de uma operação realizada pela Polícia Federal contra uma organização criminosa lá de São Paulo que o Tarcínico nada faz, né? Lá na Faria Lima, que contou com a participação da Receita Federal. Então as ações do governo são voltadas ao combate ao crime organizado. Então o Lula se atrapalhou. Os jornalistas aí estão crucificando ele na cruz. Mas para quem conhece, sabe que foi um erro. O Lula não é homem para isso, né? E aí, gostou? Se gostou, eu quero pedir encarecidamente para que você possa dar o like, comentar, compartilhar. E mais uma vez, a importância da tua inscrição. Lembrando que este canal, o JA Cortes, é uma extensão do meu canal principal, o canal do João Antônio Clique Política. Lá nós temos vídeos mais extensos. Neste canal, nós divulgamos, em média, 4 a 5 vídeos por dia de conteúdos que são extraídos do nosso canal principal. É muito importante a tua interação e a tua inscrição. Companheiros e companheiras, um forte abraço a todos, a luta continua e até uma outra oportunidade.